Mulheres quenianas lutam contra ritual tradicional que exige relação íntima com estranhos, contra sua vontade. Essa prática promete a purificação das viúvas e é permitida pelo líder do povo. Elas são jogadas nuas no chão e uma sequência de horror acontece, até que o ritual seja concluído. Hoje vamos saber em detalhes como tudo isso acontece. E para quem não está situado, o Quênia, oficialmente República do Quênia, é um país da África Oriental, limitado a norte pelo Sudão do Sul e pela Etiópia, a leste pela Somália e pelo Oceano Índico, a sul pela Tanzânia e a oeste pela Uganda. A capital e cidade mais populosa é Nairobi. O país está situado na linha do Equador e tem cerca de 45 milhões de habitantes. Seu nome é originado do Monte Quênia, que é o ponto geográfico mais elevado da região e a segunda montanha mais alta da África. Voltando ao ritual, ele é praticado pelo povo Lu, onde um grupo de mulheres no oeste do Quênia luta para romper com essa antiga tradição, já que não houve manifestação do líder coroado recentemente para que isso aconteça. Aliás, uma prática semelhante acontece em Moçambique. Então peço aos meus amigos do país para comentar aqui depois do vídeo se o que a mídia ocidental tem mostrado é realmente verdade de acordo com o que vocês vão ver na matéria. Vocês me dão essa força? E eu já adianto que no Brasil acontecem coisas muitas vezes bem piores. Na minha opinião, falta muita educação nos nossos países. E, infelizmente, somos sempre governados por uma maioria que não deveria ter sido eleita para nos representar. Mas como não entro em mérito político, deixo o comentário aberto para vocês falarem o que quiserem sobre esse aspecto. Enquanto isso, eu vou contar no vídeo de hoje, detalhadamente, como são esses rituais com essas viúvas durante o seu luto. Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra, e se você curtir muito esse conteúdo, ajude nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. Um grupo de mulheres no oeste do Quênia luta para romper com uma antiga tradição, a purificação de viúvas. O ritual praticado pelo povo Lu, predominante na região, prevê que as mulheres mantenham relação íntima na maior parte das vezes com estranhos, após a partida dos maridos, com a missão de limpá-las de impurezas. O povo Lu do Quênia e da Tanzânia é um grupo étnico nativo do oeste do Quênia e da região de Mara, no norte da Tanzânia, na África Oriental. Os Lu são o quarto maior grupo étnico do Quênia, representando 10,65% das pessoas. Temos os Kikuyu, com 17,13%, os Luhya, com 14,35% e os Kalenjin, com 13,37%. A população Lu foi estimada em 1,1 milhão de pessoas em 2001 e 3,4 milhões em 2020. Eles fazem parte de um grupo maior de povos Lu relacionados que habitam em uma área que vai do Sudão do Sul, sudoeste da Etiópia, norte e leste da Uganda, sudoeste do Quênia e norte da Tanzânia. Os Lu são descendentes de imigrantes que se mudaram da Uganda para o oeste do Quênia entre os séculos XV e o século XX, em 4 períodos. Esses migrantes estavam intimamente relacionados com os povos Acholi e Padola. Ao mudarem-se para o Quênia e a Tanzânia, sofreram uma mistura genética e cultural significativa ao encontrarem outras comunidades há muito tempo estabelecidas na região. O Quênia é uma república com uma democracia representativa governada pelo presidencialismo. Porém, o povo Lu possui um líder coroado e que lidera até seu falecimento. Eles são conhecidos como Lu-Ker. Nos últimos anos, o assento de Lu-Ker foi reivindicado por diferentes facções do Conselho de Anciãos do povo Lu. Tradicionalmente, o Lu-Ker era eleito por um conselho de anciãos e só poderia deixar o cargo sob 2 condições: renúncia ou falecimento. E voltando a falar do ritual, embora tenha sido considerado ilegal pelo governo do país em 2015, o costume se mantém vivo em uma das áreas mais pobres e rurais do país, onde o Lu-Ker não se manifestou contra o ritual. O problema é que muitas vezes tudo acontece sem o uso de preservativos, deixando as mulheres vulneráveis ao HIV. A Organização das Nações Unidas estima que 1,5 milhão de quenianos são portadores da doença, onde cerca de 400 mil não sabem disso. E para explicar o ritual, vou falar do depoimento de uma mulher do povo Lu, chamada Pamela, e que deu depoimento para a BBC. Eu não sei se o nome é fictício, mas ela disse ter 50 anos e foi diagnosticada com HIV após ser purificada.
E o homem em questão era um desconhecido e se recusou a usar preservativo. Ela hoje faz parte do grupo de mulheres que luta para acabar com o antigo costume. E por esse motivo, ela explicou em detalhes as etapas do ritual. Ela disse que tudo começa com ela sendo obrigada a ficar nua no chão. A mulher tem que tirar a roupa e deixar as vestes no chão também. Ali o ato é consumado de todas as formas que o desconhecido desejar. Depois eles vão para a cama para ter relações novamente. E a relação íntima vai acontecendo de um dia até o outro, seguidamente. No dia seguinte pela manhã, a mulher é obrigada a queimar suas roupas e os sacos em que dormiu. No fim desse dia, o desconhecido ainda raspa o cabelo da mulher. Depois da roupa queimada, ela sem vestes, passa 4 dias com o desconhecido, que foi eleito para ser o seu purificador, para atender todos os seus desejos. Ela também tem o dever de cozinhar uma galinha para comer com ele. Depois, deve lavar tudo na casa. Somente depois desse período, a mulher é liberada para voltar para a casa dos pais. O pior de tudo é que os purificadores não fazem suposto trabalho de graça. Eles chegam a cobrar R$900 para cada ritual de purificação. Ou seja, além de tudo, a mulher fica endividada. No caso de Pamela, o homem que realizou sua purificação ainda quis ficar mais dias com ela após o ritual. Ele a usou por mais tempo, dizendo que fez isso para cuidar dela. Por causa do trauma, ela não quer mais estar com nenhum homem. Além disso, ela agora tem uma doença sem cura. Agora, do outro lado, um purificador que não quis ser identificado diz que é verdade que as mulheres costumam dizer que não querem ser purificadas, mas no fundo, elas querem sim. Ele chegou a dizer que algumas mulheres são forçadas a procurar um purificador. Até porque, se não o encontram, a vida delas pode ser muito difícil. Ele ainda diz que a mulher deve ser purificada e herdada, porque se não fizer isso, não terá para onde ir. É um direito dos homens que deve ser cumprido. Já Pamela, que luta pela independência das viúvas, vê a situação de outra perspectiva. Ela diz que o purificador aparece do nada. Ele vem apenas de olho na propriedade que o marido da viúva deixou. Roseline Orwa, fundadora da Rona Foundation, ONG que protege a luta pelos direitos das viúvas no Quênia, realiza sessões regulares de terapia não só com as mulheres, mas também com os purificadores, na tentativa de reeducá-los e acabar com a prática. Ela acredita que seja o início de um longo movimento feminista, particularmente para as viúvas no Quênia. Ela é uma viúva sem filhos, então foi mais fácil para ela chegar e dizer que isso é um abuso contra as mulheres, que se trata de uma violência severa. Ela acredita que essa cultura pode ser transformada e acha que poderia haver leis e políticas para proteger viúvas e órfãos. Para as mulheres, as sessões de terapia são uma ferramenta importante. Em um grupo como esse, elas podem se apoiar mutuamente. As pessoas sabem que elas perderam um ente querido e podem dar o apoio moral que a viúva precisa. O governo oficial afirma, por sua vez, que a melhora na educação tem levado mais mulheres a buscarem proteção legal para os seus direitos. Agora Moçambique, e peço que os amigos do país me ajudem a validar essas informações. Para quem não conhece a fundo, a República de Moçambique é um país localizado no sudeste do continente africano, banhado pelo Oceano Índico a leste, e que faz fronteira com a Tanzânia ao norte, Malawi e Zâmbia a noroeste, Zimbábue a oeste e Eswatini e África do Sul a sudoeste. É isso mesmo, né, pessoal? A capital e maior cidade do país é Maputo, anteriormente chamada de Lourenço Marques durante o domínio português. E a imprensa diz que no país acontece um ritual semelhante do Quênia, chamado Kuchinga, que é o ato de purificação da viúva também. Muita gente chama o ritual de Kupita Kufa. Essa cerimônia de purificação da viúva já é mais difícil de ser encontrada e acontece atualmente em menor escala, apenas em algumas regiões e comunidades, e está quase extinta. Da mesma forma que no Quênia, quando uma mulher perde o marido, o ritual consiste em manter relações íntimas com a viúva. Mas diferente do Quênia, no Kuchinga, a relação deve acontecer com o irmão do falecido marido, possivelmente resultando em um casamento entre eles. Por esse motivo, não há cobrança de nenhuma taxa. Dizem que o ritual serve para manter a herança do falecido da família, não se dispersando como aconteceria se a viúva se casasse com uma pessoa de fora. E apesar de estar praticamente em desuso no país, por décadas essa prática deixou marcas na vida dos envolvidos, tanto mulheres como homens. Até porque muitos eram jovens e sem experiência de vida conjugal.
Mas, por força das práticas da sua comunidade, o jovem era obrigado a assumir a herança do irmão, perdendo a sua liberdade de escolha e ficando privado dos seus sonhos. Felipe Guilundo, praticante de medicina tradicional na província de Inhambane, contou como se dava o processo. Ele explica que o Kutinga era feito passados 6 meses ou 1 ano após as cerimônias fúnebres de um ente querido. As tias da família faziam uma reunião e decidiam quem deveria ser a pessoa a tingar a viúva e, portanto, ser o sucessor do falecido. Albertina Madvala, de apelido Cacilda, é uma idosa de 61 anos de idade, natural de Cumbana, província de Inhambane. Ela é mãe de 7 filhos e contou como foi a sua experiência quando teve de passar pelo Kutinga. Tudo começou quando perdeu o marido em 2008. 1 ano depois, seus filhos decidiram procurar por um praticante de medicina tradicional para orientá-los na cerimônia do Kutinga. Por consenso familiar, decidiu-se que a dona Cacilda deveria fazer o Kutinga com o seu cunhado, irmão do marido que já era casado. Quando ela foi comunicada que deveria fazer o ritual, chorou muito, porque não queria de jeito nenhum. Mas não tinha opção, ela foi obrigada a fazer, porque a família toda estava a favor do ritual. No dia marcado, a dona Cacilda conta que com a chegada do médico tradicional, este preparou uma mistura de raízes que depois foi usada para colocar nas palmas das mãos através de um instrumento que parece uma vassoura de coqueiro. Ela levou uma roupa do falecido marido e colocou em uma lixeira, enquanto ela e o cunhado eram conduzidos para o quarto onde deveriam manter as relações íntimas. Eles levaram um balde de água e uma panela de barro. No quarto, como era de se esperar, eles consumaram o ato. A dona Cacilda relembra os momentos onde ela se sentiu muito mal, mas não teve conversa. Ela foi violada e sentiu muita dor. Depois de usada, ambos lavaram suas partes íntimas com a água do balde. A água usada para lavar as partes íntimas devia ser depois colocada na panela de barro, que seria colocada na lixeira onde estava uma peça de roupa do falecido. Na manhã seguinte, todos os familiares são levados para a lixeira e devem mergulhar os pés na panela de barro, na mesma água que os envolvidos no Kutinga usaram para lavar suas partes íntimas. Logo depois, toda a família é dispensada. Sobre a experiência, a dona Cacilda conta que só passou pelo Kutinga porque disseram a ela que seria para o bem dos seus filhos em casa, como o caso de alguém ficar doente e jogarem na casa dela que foi por não participar da cerimônia. Passados 5 dias, o cunhado foi orientado a fazer um ritual na frente da casa onde aconteceu a relação entre eles. O ritual envolvia matar galinhas à paulada. No mesmo dia, foi preparada uma bebida produzida à base de farinha de milho, água e açúcar, que seria ofertado aos antepassados. A dona Cacilda disse que não viveu com o cunhado como esposo, apesar da família ter insistido para que isso acontecesse. Ela explica que temia ser executada pela mulher dele com o uso de magia negra, sob a acusação de lhe ter roubado o marido. Ela, inclusive, foi falar com a esposa do seu cunhado para dizer que não tinha interesse em se tornar esposa dele e foi obrigada a ser tingada por causa da tradição. O Kutinga vem perdendo espaço na sociedade moçambicana desde a década de 70, onde já havia casos de pessoas que recusavam o ritual. A cerimônia de Kutinga era geralmente orientada por um praticante de medicina tradicional que já havia passado por isso. Entretanto, devido à exposição das pessoas envolvidas às doenças sexualmente transmissíveis, a prática foi banida num acordo entre a Associação de Médicos Tradicionais de Moçambique e o Ministério da Saúde. E como falei no início do vídeo, no Brasil acontecem coisas muitas vezes bem piores. E continuo afirmando que, na minha opinião, falta muita educação nos nossos países. E, infelizmente, somos sempre governados por uma maioria que não deveria ter sido eleita para nos representar. E vou continuando não entrando em mérito político, deixando o comentário aberto para vocês falarem o que quiserem sobre esse aspecto. E aos amigos e amigas de Moçambique, conta pra gente se a história do Kutinga é essa mesmo. Muito obrigado por chegar ao final desse vídeo. Você é demais e eu te agradeço muito por isso. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. E se você curtir muito esse conteúdo, ajude o nosso trabalho clicando em Valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. E a gente se vê na próxima matéria. Valeu!